Já parou para pensar em como o governo faz compras? E eu não falo só de Brasília, não. Pensa na sua cidade. Como a prefeitura compra desde o café dos funcionários até, sei lá, a construção de uma nova escola? É uma pergunta excelente. A gente sempre ouve falar da tal licitação, né? Que parece um processo super complexo, demorado e, de fato, é. Sim, a regra geral é essa. Mas a nossa conversa hoje é sobre a nova lei que rege tudo isso. E o que mais me deixou curiosa, mergulhando aqui no nosso material, não foi nem a regra, mas as exceções. As situações em que o governo pode simplesmente, ignorar o processo todo e contratar direto. É um ótimo ponto de partida. Ok, vamos desvendar isso. Porque para entender a lógica de um sistema, olhar para as exceções é o melhor caminho, sabe? É como entender a gravidade pensando no que faz um avião voar. Boa. Com a nova lei de licitações, existem basicamente duas grandes rotas de fuga do processo padrão. Uma é a inexigibilidade, que é quando a competição é literalmente impossível. Impossível. E a outra é a dispensa, que é quando a competição até seria possível, mas a própria lei diz, olha, pode ir direto, por esse motivo aqui. Nossa análise hoje vai ser exatamente essa. Vamos mapear o fluxo de uma licitação comum, mas também entender por que, às vezes, o atalho é o caminho mais inteligente. Certo. Vamos começar por essa primeira rota de fuga, a que soa a mais radical. Inexigibilidade. O que, na prática, torna uma competição impossível. Olha, a inviabilidade de competição acontece quando não existe pluralidade de opções. É uma questão de lógica. Não dá para competir se só existe um competidor. Faz sentido. O material que a gente analisou traz uns exemplos ótimos para visualizar isso. Pensa num equipamento médico de altíssima precisão. Se só uma única empresa no mundo produz uma peça de reposição para ele, a administração pública não tem escolha, né? Ou compra daquela empresa, ou... O equipamento vira sucata. Não há como abrir uma concorrência para isso. Esse caso da peça única é bem técnico, mas o exemplo dos artistas que eu vi no material é ainda mais claro e, de certa forma, até engraçado. Se uma prefeitura decide contratar a Ivete Sangalo para o show de aniversário da cidade, Exato. não dá para abrir uma licitação e pedir propostas de outras Ivete Sangalo, né? O valor ali é totalmente subjetivo, é o fato de ser ela. Perfeito. Você tocou no ponto central. É o oposto de comprar, sei lá, 1000 canetas, onde o que importa é o preço e a qualidade, não a marca da caneta. Exato. A lei parece entender bem essa diferença. E essa distinção é a chave para entender uma diferença jurídica fundamental. A lista de situações de inexigibilidade na lei, como a do fornecedor exclusivo ou do artista consagrado, é o que a gente chama de rol exemplificativo. Exemplificativo. O quê? O que isso quer dizer? Quer dizer que a lei dá exemplos, mas não fecha a porta. Qualquer outra situação, desde que a administração consiga provar de forma incontestável que a competição é impossível, pode ser enquadrada como inexigibilidade. Ah, entendi. E isso é o oposto total da nossa segunda rota de fuga, a dispensa de licitação. A lista de casos de dispensa é taxativa. Taxativa. Ou seja, o gestor público só pode dispensar a licitação nas hipóteses que estão literalmente escritas na lei. Não tem espaço para interpretação ou para criar um caso novo. É aquilo e ponto final. Entendi. Então, a inexigibilidade é sobre a impossibilidade real e a dispensa sobre uma permissão legal. Vamos então para essa lista de permissões? Se a competição é possível, por que a lei abriria a mão dela? Imagino que tem a ver com praticidade, talvez para compras pequenas. Exatamente. O caso mais comum é a dispensa por baixo valor. A lógica é simples. Não faz sentido gastar, digamos, R$ 5.000 em tempo de servidores, publicações e burocracia para fazer uma compra de R$ 2.000. O custo do processo seria maior que o benefício. Exato. A nova lei definiu valores bem claros para isso. A licitação pode ser dispensada em contratos com valor inferior a R$ 100.000 se for para obras, serviços de engenharia ou até para manutenção de veículos da frota. R$ 100.000, dependendo do tamanho do município, isso já permite fazer bastante coisa sem um processo licitatório completo, né? E para outros tipos de compra, como material de escritório ou serviços. Aí o limite é menor. O valor do contrato precisa ser inferior a R$ 50.000.
E o material que a gente analisou aponta uma mudança de linguagem na lei que parece pequena, mas olha, faz toda a diferença. Qual? Agora a lei diz inferior a esse valor. Antes era até esse valor. Na prática, um contrato de exato R$100 mil hoje não pode mais ser dispensado. Tem que ser R$ 99.999,99 para baixo. Um detalhe, mas que para o controle é importante. Muito. Peraí, mas e se o processo dá errado? Imagina que a prefeitura faz tudo certo, publica o edital para reformar uma praça e ninguém aparece. Ou pior, as empresas que aparecem não cumprem os requisitos. O que acontece? O projeto morre? Essa é uma ótima pergunta, porque o fracasso do processo é uma realidade. A lei prevê esses dois cenários. Quando nenhuma empresa aparece, a gente tem uma licitação deserta. Deserta. Quando todas as que aparecem são, por algum motivo, desclassificadas no meio do caminho, a gente tem uma licitação fracassada. Ah, eu gosto da analogia da maratona que o material usa para explicar isso. Na deserta é como se ninguém aparecesse na linha de largada. Exatamente essa imagem. E na fracassada todo mundo larga, mas, ninguém consegue cruzar a linha de chegada. Perfeito. E nessas duas situações, a administração ganha uma permissão para contratar diretamente, por dispensa de licitação. É uma válvula de escape. Para que o interesse público não seja prejudicado, né? Isso. Mas tem regras, claro. A licitação original precisa ter ocorrido há menos de 1 ano e o contrato direto tem que manter exatamente as mesmas condições do edital, incluindo preço e especificações. Não pode mudar as regras do jogo só porque a primeira tentativa falhou. Falando em falhas e imprevistos, isso me leva ao cenário mais extremo. Uma calamidade pública, uma enchente, um desabamento. A burocracia para ou existe uma válvula de escape na lei para agir rápido? Com certeza não. Imagino que não dá para esperar 90 dias de licitação para comprar barcos salva-vidas. Jamais. Esse é o caso de dispensa por emergência ou calamidade. É autorização para agir rápido quando a urgência é real, mas a lei é muito cuidadosa aqui para evitar abusos, sabe? Certo. A contratação direta só pode ser para o que for estritamente necessário para atender à emergência. Se uma ponte caiu, a dispensa serve para construir uma passagem provisória, não para fazer um novo complexo viário de 5 pistas. Entendi, é focado na urgência imediata. E o ponto mais crucial, que o material reforça, o contrato emergencial tem um prazo de validade máximo de 1 ano contado da data do desastre, e é proibido prorrogar. É uma solução tampão, não um cheque em branco. Entender essas exceções é quase como aprender as regras do futebol olhando primeiro para o que causa um pênalti. Ajuda a entender a lógica do jogo. Mas agora vamos para o jogo em si. Como rola a bola numa licitação padrão? Boa analogia. O jogo padrão, segundo a nova lei, segue um fluxo de 7 fases sequenciais. Começa com a fase preparatória, que é o planejamento, o estudo técnico. O dever de casa. Exato. Depois, a divulgação do edital, que é publicar as regras do jogo. A terceira fase é a apresentação de propostas e lances. A quarta é o julgamento. Opa, peraí. Julgamento já? Pelo que me lembro da lei antiga e o material confirma isso, a verificação dos documentos, a tal da habilitação, vinha antes de olhar os preços. Vinha antes, exatamente. Agora, a nova lei inverteu. Isso me parece uma virada de chave gigantesca. Então, antes, a prefeitura perdia um tempo absurdo analisando a papelada de, 20 empresas, para no final descobrir que a proposta da 19ª era a única que valia a pena. Era exatamente isso. Um desperdício monumental de energia. A lógica antiga era, primeiro, vamos analisar a papelada de habilitação de todos os concorrentes. Isso podia levar semanas, meses. Nossa! Só depois de declarar quem estava apto, a administração abria os envelopes de preço. A nova lei inverteu essa lógica em nome da eficiência. E como ficou agora? Agora a regra é, primeiro, vamos direto ao que interessa. Quem tem o melhor preço ou a melhor proposta técnica? Essa é a fase de julgamento. Certo. Uma vez que a gente identifica o potencial vencedor, aí sim, e somente para ele, vamos fazer o pente fino nos documentos. Essa é a fase de habilitação. Ah, muito mais lógico. Se estiver tudo ok com o primeiro colocado, o jogo acaba. Se não estiver, passa-se para o segundo e a análise documental é feita só nele.
Isso economiza um tempo e um esforço administrativo que, olha, é talvez a mudança mais celebrada da nova lei. Com certeza. Depois da habilitação, temos a fase recursal, para quem quiser contestar, e, por fim, a homologação, que é o apito final do gestor, confirmando que o processo todo foi válido. Realmente, parece muito mais inteligente, mas focando nessa fase de julgamento. E se a proposta vencedora for, tipo, boa demais para ser verdade? Como a lei impede que uma empresa jogue o preço lá no chão só para ganhar e depois abandone a obra? A lei tem um mecanismo de defesa contra isso, o conceito de preços inexequíveis. Ou seja, preços que não são praticáveis. Certo. Para obras e serviços de engenharia, o critério é bem objetivo. Se uma empresa apresenta uma proposta com valor inferior a 75% do orçamento que a própria administração estimou, acende um alerta vermelho. E aí? Em regra, essa proposta é considerada inexequível e a empresa desclassificada, a menos que consiga provar com uma planilha de custos muito robusta que consegue fazer aquele milagre. E o contrário? E se a melhor proposta ainda estiver cara, acima do que a administração esperava pagar? Colocado para negociar e tentar baixar esse valor. Ah, interessante. A desclassificação só ocorre se a negociação fracassar. É mais uma ferramenta de eficiência, sabe? Para tentar salvar um processo. Certo. E na fase seguinte, a da habilitação. Essa checagem de documentos do vencedor. É só para ver se o CNPJ existe ou é um pente fino mesmo? É um pente fino completo, uma espécie de check-up geral da saúde da empresa. A análise é dividida em 4 áreas principais. A primeira é a habilitação jurídica. A empresa existe legalmente? Seus sócios podem contratar com o poder público? Ok. A segunda é a técnica. Ela já fez algo parecido antes? Tem o equipamento e a equipe necessários? E as outras duas? Devem ser mais ligadas a dinheiro e impostos, imagino. Exato. A terceira é a checagem fiscal, social e trabalhista. Basicamente, a gente confere se a empresa está em dia com a Receita Federal, INSS, o FGTS, se não tem débitos trabalhistas. A prova de que é uma empresa cidadã? Isso. E por último, a habilitação econômico-financeira, que olha o balanço da empresa para ver se ela tem saúde financeira, se tem capital de giro suficiente para bancar o início do contrato. A ideia é garantir que a vencedora não é só a mais barata, mas que tem condições reais de entregar o que prometeu. Então, o que tudo isso significa no final do dia? Fizemos uma jornada bem interessante aqui. A licitação é a regra com suas fases agora mais lógicas, mas as exceções, como a inexigibilidade para contratar um artista ou a dispensa numa emergência, mostram que a lei tenta ser flexível, né? Exatamente. E a grande lição que o material nos deixa sobre as fases é que essa nova ordem, julgar primeiro, habilitar depois, não é só um detalhe burocrático. É uma mudança de mentalidade. Uma declaração de princípios, quase. É uma declaração de que o tempo e o dinheiro público são preciosos e que a eficiência não é só um ideal, mas uma obrigação. O processo todo parece ter ficado mais pragmático, mais focado no resultado. Sem dúvida. E se a gente puder deixar um pensamento final, é o seguinte: nós entendemos o passo a passo para uma compra específica, um evento único. Mas e as compras do dia a dia? Como assim? Pensa na merenda escolar que precisa ser entregue toda semana, no material de escritório de um órgão público, nos medicamentos de um posto de saúde. Seria uma loucura fazer uma nova licitação para cada uma dessas compras recorrentes. É verdade, seria inviável. Como o sistema lida com isso? Aí entram os chamados instrumentos auxiliares, que a nova lei fortaleceu. O principal deles é o Sistema de Registro de Preços. Pensa nele como um grande catálogo virtual, um cardápio de produtos e fornecedores que já passaram por uma licitação inicial e tiveram seus preços registrados por 1 ano. Ah, então a administração não compra nada de imediato? Não, ela apenas ganha o direito de comprar daqueles fornecedores por aquele preço quando a necessidade aparecer. É o próximo nível de planejamento e estratégia nas compras públicas. Garante agilidade sem abrir mão da competição. É a prova de que o sistema pode sim ser inteligente,